convidamos o Celso. Ele tem um nome bonito, diferente. Celso Iversen, ou Iversen. Eu sempre pergunto. Vem cá, Celso, falar seu nome para a gente. Eu vou falar o meu nome completo, que minha mãe vai falar, vai, o Fernando é eu que dei. Então é Celso Fernando Iversen. Iversen, não é diferente, gente? Uma salva de palmas para o Celso. Ele que é secretário municipal de Educação de Porto Feliz e será o mediador destes trabalhos. Uma mesa que se propõe a refletir sobre a educação infantil, como o primeiro território de concretização da educação integral, entendendo que acolher e promover as infâncias significa reconhecer cada criança como sujeito de deveres, direitos, saberes, afetos, e a abordagem parte de entender que a educação é de fato integral em todas as dimensões. Essa mesa também abordará a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, compreendida como parte indissociável da educação integral, reafirmando o compromisso com o acesso, a permanência e a aprendizagem de todas as crianças. Então, independente da etapa de ensino e modalidade de ensino, a educação integral e a educação inclusiva é sempre um compromisso de todos nós. E para engrandecer esse momento, nós vamos receber duas pessoas calorosamente. A nossa mesa tem como tema Educação Integral e Equitativa na Educação Infantil, acolher e promover as infâncias. Com vocês, Maria do Carmo Kobayashi, que é professora associada em ensino da arte, mestre e doutora em educação brasileira, especialista em neuropsicopedagogia, especialista em linguagens da arte, pedagoga e já foi secretária de educação de Bauru. Realiza estudos na área de formação inicial e continuada de professores de educação básica, com foco na educação infantil, ensino fundamental, arte e objetos lúdicos. É membro do International Toy Research Association, docente do programa de pós-graduação em docência para educação básica e líder do grupo de estudos Infância e Educação Infantil, Políticas e Programas. E receberemos também com muito carinho a Eliane Moraes de Jesus Mani, que é doutora e mestre em Educação Especial pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. É graduada em Pedagogia com habilitações em Educação Especial, especialista em Educação Especial, Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia e Educação Especial Inclusiva e Gestão Escolar. É professora de Educação Especial no município de Bauru. Atualmente desempenha a função de supervisora de Educação Especial Inclusiva na Educação Infantil, na Coordenadoria de Políticas Públicas para Ações Pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Bauru. Coordenadora e docente de cursos de especialização em educação e docente da graduação em pedagogia pela Faculdade de Agudos. Formadora de projeto Leituras e Escritas na Educação Infantil, tutora do curso de especialização em educação especial com ênfase em altas habilidades ou superdotação na Universidade Estadual Paulista, Unesp, e tutora do curso Lego Braille Brinks pela Fundação Dorina Noil. Sejam muito bem-vindas a esta mesa. Então, mais uma vez, né, agradecer às nossas palestrantes, desejar aí um bom dia a vocês, embora nós já nos cumprimentamos, e a importância dessa mesa, né, quando trabalha a educação integral na educação infantil, a questão da equidade, das possibilidades. E o mais interessante, a segurança que nós temos que ter quando falamos em educação infantil, quando falamos da primeira infância. Aqui, da mesa anterior, muitos marcos legais foram anunciados. Só que são legislações, existem críticas, existe consenso, existem apoiadores. E na prática, quem vai interpretar? Porque a lei está lá para ser interpretada, só que nós vivenciamos, né, essa praxis docente. Né? Se a gente for trazer isso para o nosso campo, e aqui, abrindo um parênteses, para a primeira infância,
que é o nosso território, a educação infantil é responsabilidade única do município, da rede municipal. Esse é o nosso berço. E se nós fizermos, numa linguagem popular, a lição de casa, nessa questão da equidade, da inclusão, do acolhimento. Qual é o acolhimento do meu município? A gente fala, nossa, a criança está chegando na creche, na pré-escola, tem que ter um período de adaptação. Nossa, a professora ela até muda o semblante se não tiver o período de adaptação. E o período de adaptação dessa mãe que traz esse aluno da inclusão? Onde nós proporcionamos isso? Essas possibilidades, perspectiva, nesse universo desafiador que nos pertence, uma vez que nós assumimos o compromisso de ser gestor, secretário, dirigente, cabe a nós, nesse espaço aqui rico, né, de conhecimento teórico, conhecimento educacional, normativas, legislação, levarmos isso e implantarmos isso dentro das nossas possibilidades, a nossa realidade, lá no nosso município. E as nossas palestrantes vai trazer um pouco disso para nós, convivência, né, com experiências, perspectivas, possibilidades. E a partir do momento que a rede enxerga esse olhar, eu diria agora da equipe da Secretaria de Educação, que quem está aqui hoje é esse público, eles vão ter respeito e vão se sentir pertencimento naquela rede. Então, temos aí, né, os marcos legais, que fundamentam todo o processo, e a gestão dessa legislação, a gestão de pessoas. Entenda pessoas como nosso aluno, o responsável por esse aluno e a comunidade escolar. Esse, eu acho que é o nosso maior dever. E essa mesa aqui, ela vai abordar um pouquinho dessa educação integral, nessa perspectiva, a educação especial e inclusiva, a equidade, a infância, o acolhimento com prática humanizadora. Nós não somos tarefeiros, né? Nós temos olho no olho, diálogo, conversa, e a formação docente. Né? Nós temos esse momento aqui de discussão, com grandes referências, e lá no nosso chão de sala de aula, o que é possível? Né? A rede aprende com a rede, pegar trocas de experiência de quem tem sucesso e trazer para uma hora formativa. Recurso é desculpa de quem não quer procurar o que fazer com aquilo que tem. Não tem recurso, é difícil sim, só que nós temos pratas da casa que pode vir e ser os nossos formadores internos. E pegando toda essa sabedoria hoje aqui, proporcionada nesse seminário aqui, né, tão discutido, tão esperado, com essa polêmica do decreto nacional, é só um decreto. O aluno vai continuar na escola, o aluno é nosso. Qual é a nossa política pública? O laudo e o não laudo. O laudo cura alguém? O laudo dá um diagnóstico pedagógico para ser feito, que vai ser feito em sala de aula. Então, nessa perspectiva, eu passo a palavra agora, né, aqui para Maria do Carmo, né, que vai trazer e nos ajudar a fazer esses encaminhamentos, essas reflexões. Maria do Carmo, com você. Bom dia. Só não sei se eu vou conseguir ficar sentada. Eu sou uma mulher do movimento. Bom, primeiro, eu vou começar fazendo minha autodescrição. Maria do Carmo é uma mulher branca, de 1,60 m, cabelos grisalhos, olhos castanhos. Hoje eu trajo um macacão, que não é um macaco grande, mas é um vestimento. Lembrem-se, estou falando para crianças, que o pensamento vai no fato da fala. Meus sapatos são bege, uso um relógio que controla os meus passos, que controla o que eu faço. Tenho óculos, que são os aparelhos que me ajudam a enxergar o mundo, porque nessa etapa da minha vida, eu também necessito de aparelhos, que são escadas, que são andaimes, que me fazem continuar vendo o mundo. Eu acredito que seja isso. Bom, vim falar para vocês hoje é um desafio muito grande. Muito grande porque falar da criança, por si só, é um universo muito novo.
nós não conversamos com a criança na linguagem que ela fala. E aí eu já vou pedir para a produção, eu estou sem controle, para passar os meus slides. Falar com a criança requer aprender a língua dessa criança. Que língua essa criança fala? Né? Fugiram com o meu controle. Tudo bem, eu vou dando conta, porque, inclusive, eu sei que o meu tempo é menor, né? Para adequar as necessidades. Olha, vocês podem passar da mesa também, não tem problema nenhum. Para mim não vai mudar nada. Para eu utilizar esse material, pode ficar muito bem para vocês. Tá bom? E é bom que tem o prompt aqui na frente, e eu não preciso, eu tinha trazido o meu celular para eu estar olhando. Eu quero começar falando com esse livro. É um livro lindíssimo. Quando eu for grande. Mais um, por favor. Qual é o início da sua história? Onde a sua história se inicia para que vocês hoje cheguem e estejam aqui debatendo questões vitais e fundamentais que podem mudar a vida de uma criança, de uma família, de uma escola, de uma comunidade? Muitas vezes, como nós vimos com a Mariana Rosa ontem, uma comunidade se fecha no entorno de uma criança por um gesto tão simples, tão singelo, que não chega aos campos de futebol, mas que nos comove. Que é uma menina conseguir mexer as pernas e atirar uma bola. Faz com que esse grupo aprenda o que é o sentido, não da igualdade, mas da equidade. Né? A minha história, né? Criança em meio a adultos. Eu fui uma criança que convivi com muitos adultos. Eu tinha uma performance linguística invejável, que dava de 10 em muitos adultos, os quais eu convivia. Isso era um indicativo de que eu ia ser uma menina muito, muito inteligente. Né? Não foi um fato que se materializou. Eu fui uma criança feliz, comunicativa, empática, ia tudo bem na minha vida até eu entrar na escola. Aí foi a derrocada. Os processos de alfabetização. Minha vida teve início na escola e as minhas dificuldades com a cartilha Caminho Suave, que de suave só tem o nome. Para mim foi uma grande pedra no caminho. Por quê? Enquanto as crianças já estavam nas dificuldades, dos dígrafos, da guerra, do hospital, eu ainda estava na 3ª lição. Lembrem-se, quem foi alfabetizado pela cartilha Caminho Suave? Olha lá, e tem jovens ainda. Eita! Então, vocês sabem do que eu estou falando, da minha realidade. E o que aconteceu? Nessa cartilha, a seleção não é pela aproximação da criança, como nos feitos de Emília Ferreiro, mas é pela hierarquização do alfabetário. Babá lava o bebê, eu vejo o bebê, o cachorro bebe água na cuia, o dado é de Didi. E eu decorei as falas, porque eu não aprendia. Burra eu não era. Né? Mas foi, assim, um horror para a minha família. Estava começando a ter caderno de espiral. E eu ganhei o caderno de espiral, só que eu não pude ter mais caderno de espiral, porque, além de ser caro, eu tinha uma avó alfabetizadora de 35 anos, de alfabetização, que tinha se aposentado quando eu nasci, e uma mãe que era professora de educação básica, de ensino fundamental, que alfabetizava. O que acontecia com aquela desgraça que se caiu na casa daquela família de educadores, que a neta mais velha, que falava bem, que era muito inteligente, de uma hora para outra emburreceu. E isso foi o diferencial da minha vida. E me deixou marcas assim, que eu só fui descobrir quando eu optei pelo ensino superior, que eu fui fazer terapia. Falar em público, escrever, até hoje eu carrego traços, com dificuldade de pôr vírgulas e pontuação. E eu me lembro que, quando eu terminei o doutorado, eu tive um sonho. E eu sonhei que a minha professora de ensino fundamental do 1º ano, dona Nair, que me chamava da fileira dos espinhos, ela não estava viva mais para eu contar para ela que eu, sim, tinha conseguido escrever um doutorado. Tão grave é a situação de exclusão.
Naquele tempo, tinha um menino na minha sala, eu estudava no Instituto de Educação Álvaro Guiol, que é em São Carlos, eu sou de São Carlos, e o filho do médico mais bem-sucedido da cidade, ele era PC, hoje eu sei. Ele tinha muita dificuldade para andar e ele babava muito. Ninguém queria pegar na mão dele, porque ele babava. Diferença por diferença, eu não aprendia também, né? Lá ia a Maria do Carmo e o Marcos andando junto. Então, era uma dupla imbatível. Esse foi o início meu na escola. E é na escola que aparecem as maiores dificuldades para aquelas crianças que precisam de um apoio para terem igualdade de início na vida social, na vida de conhecimento e de reconhecimento pela comunidade. Lembrem-se, a escola é o segundo batismo de ferro. É lá que nós vamos ser ou não membros da comunidade, do território, da sociedade e do país. O ensino fundamental, os anos finais, eu melhorei muito. A matemática, a física e o movimento me trouxeram vida nova. Lá não precisava escrever, precisava entender, e eu entendi os números. A linguagem era muito mais fácil para mim, diferente das outras crianças. Foi tão bom que eu optei por fazer engenharia elétrica. Lá eu não teria que me comprometer em nada, em escrever. Hoje eu consigo analisar isso. O nascimento do meu primeiro filho, uma gravidez muito esperada, mas muito difícil, com o risco de perda do bebê, fez com que eu ficasse 8 meses na cama. E foi nessa época que eu pedi para minha mãe, até então, professora de educação infantil, que me desse um livro de psicologia, e ela me deu o livro da Ellen Bee, que hoje eu nem aconselharia, porque ele é não ultrapassado, mas a gente pode começar a estudar, temos outros. Foi lá que eu descobri a minha real vontade e profissão, que era trabalhar com crianças. Finalmente, a docência na educação infantil, o encontro com a felicidade e a responsabilidade. Responsabilidade é essa que eu trago aqui hoje. Como ouvir e acolher crianças? A sua linguagem. Qual é a linguagem da criança? É uma linguagem estrangeira para nós. Nós precisamos falar com essa criança. No encontro anterior, em Serra Negra, eu trouxe um trabalho de Leandro Legendre, um professor, um psicanalista, que ele fala que a gente pode tratar a criança de 3 maneiras, brutamente classificado. Estrangeiro, selvagem ou um ET. O estrangeiro é aquele que a gente traz para a casa da gente, a gente cuida bem, quer apresentar o mundo, o nosso país, o nosso espaço. Queremos conhecer os seus hábitos, queremos nos integrar e que ele se integre a nós. O selvagem, como o próprio nome diz, eu tenho que domá-lo. Ele tem que deixar de ser selvagem, ele é um animal. E aí ele tem que estar embaixo das minhas regras. O estrangeiro piorou muito. Vejam os filmes de Spielberg. O que o estrangeiro, o que o ET faz? Invade o nosso mundo, entra dentro de nós, quer as nossas fontes. Esse nós temos que matar, no ninho, de preferência. Matar no ninho é extirpá-lo, é tirá-lo da comunidade, do olhar e da visão. Tipo um Quasímodo, como o Corcunda de Notre-Dame. Deixa ele lá no campanário da igreja. Deixa ele escondido. Não traz à vista dos outros. Pode mudar, por favor? Bom, com essa apresentação, muito obrigada. E eu miro aonde? Para lá, para cá, para qualquer canto. Já estou acostumada, tá? Eu trouxe uma conversa com uma amiga no WhatsApp, final de noite, 32 anos de creche, né? Fantástico. Boa noite, maravilhosas. Somos 3. Professora universitária, coordenadora de um grupo de estudo desde 2008, com creches conveniadas em Bauru, aquelas que recebem muito pouco do município. E que para lá vão as crianças com maior dificuldades. Creches conveniadas. Eliane pode falar um pouco disso depois. Esse grupo está formado, são 8 escolas. E algumas outras que acabam adentrando. Ela me põe assim: boa noite, maravilhosas. Gente, trabalhar com os pequenos na educação infantil é um cansaço físico, mas é um frescor para a alma. Olha o papo cabeça que tive com o Infantil 3.
Hoje trabalhou um cara na creche limpando o parque. Mira a conversa. Luan, o que o tio está fazendo no parque? Eu. Está tirando os galinhos para vocês poderem brincar. Ítalo, tirando as galinhas? Gustavo, eu gosto de galinha. Thales, eu gosto de comer pé de galinha. Alícia, chorando porque tem uma galinha de estimação. Não pode comer o pé da minha galinha. Percebam como essa imaginação fértil funciona. Além dela ser estrangeira, ela vai ao pé da letra. Quem leu Marcelo Martelo Marmelo sabe do que eu estou falando, né? E outras tantas coisas que traz o espírito da criança. O início da minha história. Agora eu sei. Vamos lá. Para falar de criança, eu tenho que falar de uma coisa. Ela, morfologicamente, ela é igual a mim. Aparelho digestório, aparelho cognitivo, aparelho respiratório. Lógico que um ser em formação. Por isso é tão difícil levar uma criança a um pediatra. Dependendo da medicação que se dá, nós vamos aniquilar e dificultar o seu desenvolvimento. O mesmo acontece no aparelho cognitivo. Por que eu estou falando isso? Por conta da medicamentalização. Isso é um karma na nossa sociedade. A gente não ouvia falar tanto de medicamentalização. Nossa, sua criança mexe muito. Não está na hora de se levar num neuro, não? Dá um remedinho para ela dar uma melhorada. Eu seria uma dessas crianças que eles iam querer me dar um remedinho. Porque eu não dormia. Eu não parava. Só que esse período de desenvolvimento da primeira infância, eu não vou falar nem de primeiríssima, porque não é o tempo aqui, envolve o amadurecimento do cérebro, o crescimento físico, a aquisição motora, o desenvolvimento da cognição, o aprendizado social, afetivo, entre outros. E cada um desses aspectos será influenciado justamente pela qualidade que nós vamos dar no suporte, nas conversas, nos objetos e nos espaços que nós vamos montar para essas crianças. A educação integral. O tema daqui e o tema que me foi pedido. Educação integral e equitativa na educação infantil. É possível uma educação integral hoje nas condições espaciais, financeiras, de momento, políticas. Educação é um ato político. Ele pode não ser um ato político partidário, mas ele é, em si, desde o berçário, um ato político. Como eu recebo a minha criança, como eu trato a minha criança e como ela percebe a recepção que ela tem quando ela chega nesse espaço chamado escola. Oferecer experiências e vivências para as nossas crianças não cabe dentro da carga horária que nós temos para uma educação integral de qualidade. Por isto, é preciso um tempo maior. Para além disso, nós temos crianças que estão muito mais acolhidas e cuidadas em um equipamento escolar do que nas suas próprias casas. Olha o absurdo. Quem deveria amá-los, cuidá-los e protegê-los, muitas vezes não o faz. E somos nós que, na maior parte das vezes, das crianças em situação de vulnerabilidade, que fazemos isso. Por isso, é impensável um professor de educação infantil ser grosseiro, pouco polido, pouco acolhedor e pouco afetivo. A gente entra numa escola, numa sala de educação infantil, eles parecem caramujos subindo pelas nossas pernas. O que eles querem? Carinho, acolhimento. Ai, tem gente que quase faz assim, sai, desloca. Esse é um profissional que não pode estar na educação infantil. Se ele nega o próprio bebê da sua própria espécie, ele está negando a si próprio. Nenhuma espécie faz isso. Espécies animais protegem os seus bebês. Só se separam dos seus bebês
porque eles não têm potência para cuidar deles quando eles têm algum problema, ou quando eles percebem perigo iminente, que eles põem dentro da boca, muitas vezes. Então, a educação integral da criança é um processo que abrange as dimensões física, cognitiva, emocional, social, considerando-a como um ser completo e em constante construção. E, às vezes, muito mais completo do que nós, porque eles têm os olhos que funcionam bem, eles têm as pernas ótimas, os braços excelentes, e nós, quando nos tornamos septigenários, isso já começa a nos faltar. A coordenação motora. Eu percebo. Eu tenho mais de 60, me aproximando dos 70. Eu percebo o meu caminhar na rua. As 2 vezes que eu caí, foi porque eu não levantei o pé suficiente. Bom, o que é necessário para tanto? Olhar a criança na sua singularidade, ouvi-la. Ouvir implica em parar. Eu tenho um neto de 1 ano e meio. Eu vou tentar colocá-lo num protocolo, porque eu acho que é fácil das pessoas entenderem. Eu me ponho agachada para conversar com ele. O que ele faz? Agacha. Aí a melhor coisa que eu tenho a fazer é sentar. Ouvir implica em parar, não necessariamente pela expressão oral, mas olhar as micro-histórias, os gestos, as expressões, o choro, as risadas e as bocas. Bocas, olhos. Esse meu neto, ele criou uma cumplicidade com o avô. Meu marido ensina ele a piscar. Só que ele não consegue piscar com os 2 olhos. Ele pisca com um olho só, ele pisca com os 2. Ele entende que piscar é para fazer com pessoas afetivas. Quando ele descobre que a pessoa é afetiva a ele olha, Celso, e faz assim para a pessoa. Lógico que a pessoa é uma estrangeira no linguajar emotivo, emocional, afetivo dele. Então, aí a gente fala, ele está querendo fazer amizade com você. E a pessoa se encanta, porque ele pisca. Né? Dar condições para que ela se expresse, não atravessar a sua expressão. Não, peraí, eu já sei o que você está falando. Criminoso. Para tudo. É respeito. Respeito não é só com o chefe, não é só com o adulto, principalmente com a criança que está se desenvolvendo, e que você é o guardião, o cuidador, ou é aquela pessoa que é importante para ela. Afinal, o que é equitatividade na educação infantil? E qual a sua aproximação com igualdade? Essa mesa me fez estudar um professor de filosofia chamado John Rawls. Esse cara foi um dos maiores estudiosos sobre a teoria da justiça. John Rawls fala do véu da ignorância. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso. O véu da ignorância é você colocar um véu e se separar da sua comunidade. Você vai montar uma sociedade junto com os seus sem saber se você vai ser negro, se você vai ser rico, se você vai ser deficiente, o que você vai ser. Vou dar um exemplo mais simples. Faz de conta que a gente é criança. A mãe fez aquele bolo de aniversário. O bolo é bom demais. São muitas crianças a dividir o bolo. Eu vou cortar o bolo, só que o pedaço maior é meu. Quando eu falo de quando eu falo de equidade, é até difícil de falar. E o véu da ignorância, os pedaços de bolo são cortados e não sou eu que vou escolhê-los. Por quê? Porque todos os pedaços têm que ser igual, independente se eu sou o dono da festa ou não. É isso que nós temos que pensar na educação infantil. E trago 2 imagens muito fortes para a gente começar a pensar essa questão. A primeira, Giovanni Francesco Romanelli, Cronos e Kairos. Cronos, o deus do tempo. Olha que escuridão e olha que claridade. E olha a foice que ceva. Do lado de cá, eu tenho Kairos. Engraçadinho ele, né? Só tem cabelo na frente.
Por que será? Alguém sabe? Que ele é carequinha atrás e só tem cabelo na frente? Porque o tempo de Kairós é o tempo da felicidade. E quando ele passa por nós temos que pegá-lo rapidamente. Ele nem tem cabelo atrás para a gente agarrar, ele só tem na frente. Sabe aquele encontro maravilhoso que o tempo passa fugazmente? Que você fala, nossa, começamos a conversar agora. Sabe aquele tempo que se arrasta, que não acaba nunca, aquela sexta-feira que não chega ao fim, aquela semana que não acaba? Pensem no tempo do relógio que se arrasta e no tempo de Kairós, que são os momentos maravilhosos. Os tempos das crianças são sempre de Kairós. E o tempo do adulto pode ser o tempo do Cronos, quando não dá tempo para essa criança se comportar e ser criança e garantir as condições e situações para que ela seja igual, que a sociedade e os momentos sejam de equidade. Figuras, símbolos, mexem com a gente. Depois que eu estudei House, nunca mais eu consegui. Já tem tempo que a Dani me passou, e a Mari mandou material. Falei, peraí, todo mundo fala de equidade, onde nasce isso? Na Grécia, no direito romano. Mas é House que vai fazer um arraso e vai mudar, e mudou a minha vida. Hoje, quando eu procuro uma vaga, que eu ando com o cartão de idoso, mereço, é o meu andaime, tenho direito, eu penso, será que eu sou digna de usar isso? Se eu for usar o véu da ignorância, eu estou fazendo alguma coisa certa? Bom, educação integral. Acolher, promover e ouvir. Escuta e busca de significado. Muito se fala sobre escuta da criança. Quem começa falando sobre isso? Lá atrás, século passado. E aqui eu trago Carla Rinaldi, na obra As 100 Linguagens da Criança, capítulo 13, onde ela vai falar só sobre a escuta. 3 perguntas que nós temos que ter na língua quando nós tratamos crianças. Por quê, como e o quê? Por que não cai? Por que não chove? Por quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como? Como? Fala, poxa vida, é assim porque é assim. Como é? É assim. Se ela pergunta, não é para te ofender. Você pode se sentir ofendido, mas ela pergunta porque ela não sabe. Diferente do adulto que pergunta para constrangir, às vezes, para te dar um puxão de orelha. Ao olharmos para a criança como seres ativos, curiosos, o maior presente que podemos dar à criança, na escola, na família, é o tempo. É o bem mais precioso. Agora vocês entendem o porquê do Kairós lá atrás? No slide anterior? E do Cronos? Porque o tempo possibilita ouvir e ser ouvido. E o Kairós, quando ele passou, não volta mais. Sabe? É o rio que passou e nunca mais você vai ver esse rio igual, porque o rio não é o mesmo e você também não mais. Aquele momento, daquela pergunta, daquele encontro, é único. São momentos que ficam e guardam memórias na nossa cabeça. Quando observo, eu documento, eu interpreto os processos criativos e produtivos da criança. Observo, ouço, interpreto, posso documentar, registrar de diferentes formas. Em vídeo, um desenho, uma produção de massinha, né? Uma fala gravada. Só que isso não é para ficar guardado na caixa nem no celular. Isso tem que ser reescutado e reanalisado. Realmente, o que aquele estrangeiro quis falar comigo? Eu entendi a linguagem dele? Muitas vezes tem uma implicação muito grande, a gente não sabe. Documentar como a criança age, progride, dá sentido ao mundo, ressignifica-o e me traz situações que eu posso retomar
e verificar se essa criança avançou ou não. Que sentimentos ela nutre, o que é necessário, como eu aconselho a família. Aquele psicólogo que vem na escola, fala, faça assim, faça assado. Eu tenho segurança e conhecimento para falar, não, aqui não dá para fazer assim. Por quê? Porque se eu não tenho registro e eu não tenho a justificativa, eu vou ter que me deixar levar. E, principalmente, fala quem é a criança, como ela está se desenvolvendo. Esse quadro, para mim, é paradigmático. Laura Diary. Laura, uma menininha que entra na escola Arcobaleno, com 1 ano e 2, 3 meses, e ela sai da escola para ir para o ensino fundamental, e ela volta 25 anos depois, com a mãe, a filhinha, e vai se reencontrar com a sua professora. E eles montam um livro que se chama Diary of Laura, que é um livro lindo, 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 maravilhoso, uma pena que não tenha traduzido para o português. Laura está olhando uma revista de encarte, ela vê relógios, a professora mostra o relógio, ela aponta o relógio. Aí ela vai, pede para a professora põe o relógio. O relógio não é digital, é analógico. Então ele faz tic-tac, 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 tic-tac. E aquilo fica. Olha o que ela faz. O que é isso que não registro? Esse é o registro, quando eu vejo que essa criança está pensando em ação e está me mostrando. Então, qual pode ser o próximo passo que eu posso usar essa experiência para criar situações nas quais ela vai progredir nas suas hipóteses sobre o mundo? Centralidade da equidade como princípio formativo. Crianças advindas de muitas histórias, de diversos territórios, uma educação infantil antirracista, inclusiva, plural, democrática, tem que estar comprometida com o respeito às diferentes culturas étnicas, sociais, de gênero e de funcionalidade. Isso a escola tem que trazer, e quando as famílias não sabem sobre isso, nós temos que aconselhá-la. Por isso, não adianta essa criança ficar 8 horas na escola, nós tratarmos essa criança como ela deve ser tratada, principalmente as crianças de inclusão, quando em casa ela não tem a continuidade desse tratamento. Formar grupos de estudos de pais, montar chazinho, cafezinho na escola, para o pai ter vontade de comer lá e ouvir coisa. Ele come, mas eu ensino coisas. Né? Fazer sorteio na escola. Vocês são bem mais inteligentes do que eu para isso. A promoção da equidade implica ir além da igualdade formal. Requer um olhar sensível. O que é um olhar sensível? Não é um olhar duro, é um olhar afetuoso. É sentir as dores do outro. É tentar se colocar no lugar do outro, e a nossa história vai ficar diferente, mas a dele vai ficar muito mais. A gente não veio aqui de passagem para passear. O que eu falo é a vida. O que a gente vai levar disso tudo? Eu estou avó, eu estou muito babona, mas também eu estou muito mais condescendente, carinhosa e afetiva com as pessoas no meu entorno. Muito mais. Muito mais. Né? Então, requer um olhar sensível para os contextos, o reconhecimento das desigualdades históricas e a proposição de práticas que garantam oportunidades reais de aprendizagem e desenvolvimento integral para todas as crianças, típicas e atípicas. Falar que é importante é bom, mas agir para ser importante e acontecer é o necessário. Como é que nós podemos assegurar e apoiar a entrada, a permanência e o sucesso das crianças na educação infantil? Sucesso não é que ele vai ser um bilhardário, porque a gente está vendo, né? Pessoas se tornarem bilhardários e do dia para a noite ficarem miseráveis e sem reputação. Nunca foi tão fácil ser rico num minuto e ser tão pobre de tudo em outros. Olhem o que nós estamos vendo nas redes sociais.
Esse é o conceito de dar certo? É o conceito de sucesso? Não. Sinceramente, não. Sucesso é saber que nós estamos de passagem e que o outro é tão outro quanto eu. E o que eu estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo pela sociedade daqueles que vão dar continuidade na minha vida. Ou seja, os meus descendentes, sobrinhos, netos, primos, filhos, irmãos. Para isso, qual a sua linguagem? Qual a sua forma de se integrar e conhecer o mundo, as pessoas e a ela mesma? Para a criança, existe uma palavra que condensa tudo: a ação do brincar. Seus objetos, suas relações, seus amigos, os adultos que estão ao redor. Ela aprende tudo isso pelaquilo que nós adultos denominamos de linguagem lúdica. Para nós é linguagem lúdica, para ela é ação. Assim como vocês me ouvem e tentam me entender, a linguagem que a criança tem para vocês e com vocês é a linguagem lúdica. Por isso ela é cifrada muitas vezes. Nós adultos, o que nós sabemos da criança e do elo que as une? Com o mundo, com ela mesma e com o outro, o brincar. A forma de se relacionar, de conversar, de aprender com os outros e o mundo e a si mesmo. É a brincadeira. Estamos oferecendo uma boa experiência de educação infantil para as crianças? Uma boa experiência de brincar? Ressaltar que qualquer objeto da educação infantil deve estar fundamentado em uma pedagogia que favoreça a aprendizagem baseada nos 2 eixos que estão nas diretrizes curriculares para a educação infantil, que estão na Base Nacional Comum Curricular. Quais sejam esses? As interações e as brincadeiras. O papel fundamental para que, e para se ampliar, o universo de experiência, conhecimentos e habilidades das crianças por meio do encontro com outras crianças, com os adultos e além da família. Nós estamos oferecendo uma educação infantil realmente com boas experiências. BNCC, ela traz nos seus eixos, né? Ela organiza o currículo, articulando as experiências da criança com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Dessa forma, as práticas pedagógicas fazem isso. Todas as crianças devem ter acesso aos bens culturais da sua região. Qual é a festa da sua região? Da padroeira, da colheita, a festa do milho? Isso está incluso no cotidiano? Essas crianças vão às feiras? Essas crianças passeiam? Ai, não posso, sabe? Eu tenho uma criança com inclusão, tadinha. Como é que ela vai ficar? Como é que eu vou andar de cadeira de roda com ela? Na feira. Pessoas andam com cadeiras de roda na feira, né? Já andavam. O conceito de scaffolding, de andaime, que faz referência direta ao papel do professor apoiando as crianças, não só fisicamente, mas também afetiva e emocionalmente. A BNCC destaca o papel de um professor que organiza e propõe experiências de aprendizagem que permitem à criança conhecer a si, o outro e ao mundo. E aqui eu tenho uma pergunta. Eu convivo com uma tia deficiente cognitiva desde que eu nasci. Ela é 12 anos mais velha que eu. Hoje, na velhice, eu tenho a curatela dela. Muitas situações, quando criança, eu não entendia, porque ela tem deformidade física. O rosto e o padrão de marcha e o padrão de fala. E, às vezes, nós saíamos juntos fazer compra, véspera de Natal, e as pessoas ficavam olhando muito para ela, porque o olho não tem cerca, né? É uma pena, devia ter, né? E ela já falava, por que você está olhando? Nunca viu? Pronto, aquilo acabava com a minha avó já queria juntar a gente, já queria levar embora. Só que aquela pessoa era sacudida. Será que ela ia pensar? Escárnio. É assim que muita gente ainda olha para as pessoas que não são típicas, não tem padrões. Que padrão, gente? Vai lá no filme do Spielberg, no bar, aquele bar que tem gente de todas as galáxias. Cada um é de um jeito e vive bem. E as pessoas se respeitam, né? Meu medo é que as pessoas olhem como naquele bar que a gente olha e vê pessoas muito diferentes. Pessoas são pessoas. E até hoje eu vejo, e ainda me dói, agora que ela está envelhecendo,
Eu me pergunto, vim conversando com a Ali, qual é a imagem que ela tem, cadeirante, toda retorcida, porque os músculos estão atrofiando, olhando a nós com movimento, com tudo o que a gente pode fazer para essa pessoinha ser feliz, dentro das possibilidades que a vida deu para ela, que nós tentamos minimizar. Entretanto, esse corpo, ele nos aprisiona. Então, formar professores, comunidades, e aqui eu estou falando para dirigentes. Senhores dirigentes, saiam sacudidos daqui. O que vocês vão fazer quando chegar lá na sua cidade em relação às criancinhas da educação infantil? Brincar, um privilégio ou um direito? Aqui eu trago Sutton Manning, uma pessoa que eu tenho estudado bastante. Se nós falamos de equidade para o brincar, brincar é um direito. Quais os desdobramentos dessa afirmação? Se o brincar é um privilégio, é uma imunidade ou um benefício desfrutado por apenas pessoas que vão além da vantagem da maioria. No nosso caso, o brincar não é um privilégio, ele é um direito. E como direito, ele tem que atender a todos. Aí sim, aquilo que é devido a alguém por reivindicação justa, ser criança. Ser criança, independente do grau de dependência ou de necessidade. Nós temos garantias legais e temos princípios morais que exigem isso. Onde está sendo feito, cumprido o direito da nossa criança ao brincar? Responsabilidade. Ser responsável, prestar conta por algo que esteja sobre o seu poder, sobre o seu controle, sobre a sua gestão. Estou falando para quem? Dirigentes. Sua gestão, sua responsabilidade. O dedo se volta contra mim também, pesquisadora, e tendo que trazer para vocês como isso pode se desenvolver. A quem compete assegurar esse direito? Nossas escolas estão oportunizando um privilégio ou um direito. Agora os senhores sabem o que é um privilégio e o que é um direito. Vocês estão privilegiando nas suas escolas o direito de brincar? Ou vocês estão dando aquilo que é de direito? Privilégio não, direito. Os municípios têm investido na formação e em materiais e nos recursos. Qual o significado dessa afirmação? Equidade na educação infantil. Início dos processos equitativos, a educação infantil é a partir dela que distorções de acesso, permanência, monitoramento e avaliação poderão ocorrer. Percebam que esse é o primeiro degrauzinho a subir. Alguns documentos apresentam sua citação 99 vezes. Equidade, equidade. Porém, todas estão no título ou no cabeçalho lá em cima da página. E não falam uma palavra sobre. Um dos exemplos é esse que eu cito. Podem procurar. Façam essa pesquisa. Eu fiz. Uma outra, Jordânia, uma americana, uma mulher maravilhosa, que fez um estudo sobre ambos e er. Eu já trouxe traduzido. Embaixo tem o título em inglês. Ambos e er. A educação infantil precisa de brincadeiras e de equidade? Ela vai fazer um estudo. Falei, não, esse texto não casa. Ixi, 1 minuto. Esse texto ele vai mostrar que todas as crianças têm direito de brincar. E aí eu fiquei muito preocupada. Por quê? Porque era um texto americano que falava de crianças hispânicas, asiáticas, latinas. Não é o nosso caso. É o nosso caso, sim. As nossas escolas elas são separadas por escolas mais ricas e mais pobres. As escolas particulares oferecem todo o material para as crianças. As escolas públicas não. Aqui já acontece a desigualdade. Para a educação infantil é segregada por raça, classe. No nosso caso, é o acesso de materiais. Né? E aí o que acontece? Posso resumir. É necessário levar a brincadeira no centro das experiências da infância para todas as crianças. E aí eu chego nos níveis de brincar.
Por que nós temos que conhecer os níveis do brincar? Nós temos que conhecer os níveis do brincar justamente porque quando eu conheço, e é essa teórica que fala dos níveis do brincar, Hurst-Bussky, que vai me contar, com base nas experiências e nas pesquisas que ela fez, sobre os níveis do brincar. E aí as crianças brincam mais quando os adultos participam com elas. Não é o adulto brincar por ela, é o adulto apoiar a brincadeira. A variedade das brincadeiras também aumenta, mas cuidado, há uma diferença entre participar e controlar. Brincar do faz de conta, a manipulação de símbolos e do pensar abstratamente é a base da linguagem. Quando eu substituo um objeto pelo outro, um carrinho, um pedacinho de madeira por um carrinho, eu estou fazendo aquilo que a linguagem me requer, a substituição de palavras por objetos. Qual é a similaridade entre casa, a palavra casa e a casa? Então, as brincadeiras promovem subir de nível, de um nível simples para um nível mais abstrato. Os níveis do brincar. Quando eu conheço, eu entendo a criança, eu posso desenvolver habilidades, eu posso escolher recursos e eu posso avaliar os ganhos. O brincar exploratório. O que o brincar exploratório ele me traz? Ele me traz o contato da criança no aprendizado com o mundo, com as relações físicas. Quente, frio, alto, baixo, leve, pesado. Meu corpo suporta, meu corpo corre, meu corpo aguenta. Crianças que não trabalham, que não têm incentivo do brincar exploratório, elas não desenvolvem. Não adianta lá, no primeiro ano, colocar o que é mais pesado, o que é mais leve, em figuras. O que é quente, o que é frio, sair numa fumacinha e o fogo. Isso é abstrato. Eu preciso ter experiências de quente, frio, pesado, leve. Né? Eu preciso que esse corpo sopese e experimente. O brincar funcional. Qual é a função dos objetos? O exercício e as descobertas das novas habilidades, das novidades dos objetos vão permitir com que essas crianças atribuam novas possibilidades de exploração às ações funcionais. A criança começa a utilizar os objetos de forma convencional, que é o que nós esperamos, que é o que a escola quer. Essa exploração permite ver causas e efeitos, as leis da física. Eu não sei se vai passar. Som. Eu acho que está sem som. Se não puder passar, não faz mal. O que eu queria que vocês entendessem nesse diálogo é a criança falando e interagindo com um pai. E essa criança, o pai brinca, e ele fala a linguagem dela. E ela faz... E eles trocam esse linguajar. O respeito do pai para com a fala da criança. Como que eu vou falar com ela? Ela não fala ainda? Fala sim. É uma pena. Fica para o próximo. Próximo encontro. O brincar pré-simbólico. O brincar pré-simbólico é aquele onde a criança imita e finge que é outro, que é outra. Só que para eu fingir, para eu imitar, eu tenho que pensar e entender o outro. Eu tenho que reproduzir em mim, no meu corpo, e com os objetos, o que é o outro. As ações convencionais, arrumar a cama, colocar os móveis no lugar, e vai que vai. E o brincar simbólico, que é o brincar complexo. Esse brincar é a realização de ações mais abstratas, envolve a linguagem, envolve a organização. Assume papéis, é bombeiro, ele é coordenador de cena, ele faz os objetos se interrelacionarem. Percebam que eles estão captando tudo que está no mundo, no meu entorno, e trazendo para a realidade, e esse adulto pode observar e intervir propositadamente, de forma a entender e a dificultar ou facilitar essa brincadeira? O brincar de regras, que é o mais complexo, que é uma verdadeira instituição de aprendizado de convívio social. É aqui que quem não brincou não vai saber brincar na vida, não vai saber se submeter a regras, entender o papel do outro. E eu estou nos últimos, estou acabando. E o impacto do conhecimento dos níveis do brincar.
conhecer as destrezas e potencialidades das nossas crianças, estudantes, que permite minimizar suas dificuldades. É aqui que a educação inclusiva entra. Quando eu conheço destrezas e habilidades, eu não vou olhar as deficiências e as faltas e as falhas. Vou partir do que ela faz, para daí proporcionar o que ela precisa ganhar. Equidade na entrada, permanência e sucesso da nossa criança na escola depende disso. Nossa criança, nossa sim. Nossa como professora, nossa como dirigente, nossa eu como pesquisadora, como rede de proteção e rede de apoio. Nossa como família. Todos temos nossas famílias pessoas que nos fazem pensar e agir para que todos sejam tratados com equidade. Para além do brincar, pensar como nós, no decorrer da vida, também teremos desafios para vencer e processos degenerativos. Como nós podemos contribuir para que as nossas crianças não se esqueçam das aventuras na educação infantil e da infância? Para que elas possam pensar, quando eu for grande, não quero esquecer-me de que eu fui criança. É isso que a escola inclusiva, equitativa, tem que ter como mote. O que eu vou fazer com essas crianças e essas famílias e essa comunidade que vai me permitir ter boas lembranças da escola. As referências estão aqui para quem quiser. Tem um vídeo bem legal e os meus agradecimentos. Primeiro, eu começo agradecendo a Undime. Por que a Undime? Sem ela, nós não estaríamos aqui. Aos associados, que é o crédito que vocês dão para a Undime, que nos faz estar aqui. E fica meu endereço, meu e-mail. Se der tempo, o vídeo é bem recebido, porque é muito lindo. Muito obrigada. Agradecemos aí, né, a contribuição brilhante que trouxe muita reflexão da Maria do Carmo. E, na sequência, já vamos para a Eliane Moraes, que vai fazer uma explanação aí, para fazer esse fechamento desse tema tão gostoso, com pertencimento que está lá no nosso meio. Com você, Eliane. Bom dia a todos, boa tarde já, né? Boa tarde a todos e todas. Um prazer e uma honra enorme estar aqui compartilhando dessa mesa com o Celso e minha querida professora Maria do Carmo Kobayashi, com quem eu aprendo tanto, e é sempre um deleite para mim, é sempre um momento muito especial poder ouvi-la e poder aprender tanto com as palavras e com a sabedoria com que ela traz tanto conhecimento. Muito obrigada. Eu vou iniciar falando que eu sou uma mulher de 1,60 m, tenho olhos castanhos, cabelo curto, claro. Estou próxima de me fazer 53 anos, pele clara, estou usando uma roupa azul clara, sapatos claros e alguns acessórios em tom de dourado. E agradeço muito, já inicio agradecendo esse momento e como é importante a gente falar de educação especial, educação inclusiva na educação infantil. Como necessitamos, quanta fragilidade temos nesse campo e são muito poucos estudos e conhecimento. E isso, naturalmente, até por conta de todo o processo histórico que temos recente da educação infantil e o quanto precisamos avançar nesse campo para entender quais são as demandas dessas crianças que apresentam uma condição diferente, mas que aprendem, que precisam estar presentes, convivendo entre pares, em ambientes que possam enriquecer suas experiências e fazer com que elas se desenvolvam. Então, inicio aqui a minha fala falando sobre educação integral e equitativa na educação infantil, acolher e promover as infâncias. Aqui, muito bem.
Trago esse documento, inicialmente, como uma referência, que ele é de 2014 e ele significa um marco muito significativo na educação infantil. A educação infantil ela ganha uma proporção grande, de verdade, somente na década de 90 para cá, por conta de que, até 1988, sequer tínhamos legislação que tratasse da infância, que valorizasse essa infância e que garantisse direitos para essas crianças. Então, somente quando a educação infantil passa a ser parte da educação básica, ali com a LDB, que é a terceira LDB do Brasil, que a gente começa a olhar para essa educação, para essas crianças e entender o que significa esse universo. E de lá para cá, temos buscado aprender muito para avançar, não só naquela visão que tínhamos do parquinho, lembra? Mas do ensino para essas crianças. O que significa o ensino para essas crianças? Esse documento, quando ele fala de qualidade e equidade na educação infantil, eu trouxe 3 pequenos recortes, ele fala do acesso a creches, pré-escolas de qualidade, como um direito constitucional, reafirmando aí tratados internacionais, marcos legais brasileiros, decisões do Supremo Tribunal Federal. É um direito das crianças e das famílias que exige políticas promotoras de equidade capazes de impactar de forma concreta no desenvolvimento de toda a sociedade. Ainda, a garantia de direitos das crianças, que, como fazendo parte do arcabouço legal brasileiro. Já na Constituição Federal, como eu disse, constam estabelecidas responsabilidades compartilhadas entre Estado, sociedade, família, para que, desde bebê, essas crianças sejam tratadas com absoluta prioridade, né? Então, cabe a cada instituição, a cada cidadão, portanto, contribuir ativamente para fazer valer esses direitos. E o texto das diretrizes operacionais nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil é fruto de uma construção histórica, pautada pela garantia de direitos dessa população de 0 a 5 anos. Como precisamos olhar para essas crianças e entender as necessidades dessas crianças, principalmente em um contexto e uma perspectiva inclusiva. Quando eu falo educação especial, estou lá falando de uma modalidade de ensino. Quando eu digo que essa educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, como a gente vem escutando brilhantemente de tantos aqui desde ontem, né? A gente está falando que essa educação especial ela deve acontecer em contexto coletivo, porque é neste contexto que todas as pessoas aprendem, inclusive aquelas que apresentam alguma diferença no desenvolvimento. E na educação infantil, porque lá é onde começa toda essa oportunidade de desenvolvimento. Então, como é que a gente pensa isso? E vou trazer várias problematizações para vocês. Como é que vem acontecendo os serviços de educação especial, por meio do atendimento educacional especializado, dentro das suas escolas. No meu mestrado, eu estudei a gestão. Meu foco de estudo dentro da educação especial, um dos meus focos de estudo, posso dizer que está entre um dos principais, é a área das altas habilidades e superdotação. Por conta do meu filho, eu tenho 3 filhos, tenho 5 netos. O meu filho mais novo, quando pequeno, ele era muito diferente das minhas outras 2 meninas. E, a princípio, eu era muito jovem, eu pensava assim, menino é diferente de menina. Então, talvez por conta disso, eu ia achando que estava tudo bem. Mas era muito diferente porque ele era muito rápido em aprender. E ele tinha alguns comportamentos que elas demoraram muito para me chamar a atenção e aconteceu isso muito rápido. E isso, quando ele entrou na escola, na educação infantil, foi um choque. Porque, por exemplo, dia do brinquedo. E a professora pede para as crianças trazer o brinquedo que ela mais gosta. E tem uma regra. A regra é, cada um brinca com o seu brinquedo. Pois bem,
O meu Tiago, quando a gente dava brinquedo para ele desmontava a maior parte dos brinquedos. E ele desmontou um carrinho de controle remoto. E esse carrinho de controle remoto, ele fez uma garrafa PET, ele fez outro carrinho. Mas ele era uma criança de 4 anos. E ele levou para a escola o carrinho, a garrafa PET dele, que era o carrinho que ele mais amava, que tinha controle remoto, que ele brincava. O que aconteceu? Todas as crianças queriam brincar com o carrinho dele, mas tinha regra. E ele não se conformou. Ele falou, não, cada um brinca com o seu, foi o que a tia falou. A professora liga para mim, Eliane, dá para mandar um brinquedo normal? E foi aí que caiu minha ficha, porque eu comecei a pensar, o que é um brinquedo normal para uma criança na educação infantil? E aí me fez perceber várias outras coisas, porque ele tinha 4 anos e ele andava tocando um violão, que meu marido brinca com música, brinca. E um dia eu cheguei em casa, depois de trabalhar, a gente chega em casa com criança pequena, pensando no uniforme, no lanchinho, na janta, em tudo que você tem de providências para cuidar. E, nesse momento, ele falou assim, mamãe, vou tocar uma música para você. E ele começou a tocar, Let It Be. Ele tinha 4 anos. E eu perguntei, onde você escutou isso? Quem te ensinou isso? É o que você escuta no seu carro. E aí eu descobri que ele lia, eu descobri que ele tocava várias outras músicas e que ele não tocava só violão, ele tocava teclado também. Eis uma criança com precocidade infantil. Vocês têm olhado para essas crianças com precocidade infantil? Porque a gente está falando só de deficiência. Vocês têm olhado para as crianças com precocidade infantil? A precocidade infantil, ela é uma peculiaridade muito interessante no desenvolvimento humano. Porque toda pessoa com altas habilidades é precoce. Mas nem toda pessoa precoce, toda criança precoce é uma pessoa com altas habilidades. Mas é papel da educação infantil valorizar esse alto potencial para que a gente, mais tarde, no início da alfabetização, possa identificar e possa realmente proceder em encaminhamentos para o enriquecimento curricular dessa criança. Mas e da educação infantil? A gente faz alguma coisa? Sim, claro. Assim como a gente olha para uma criança com deficiência, e a gente precisa prestar atenção em muitas questões, a gente também precisa prestar atenção nessa diversidade daqueles que têm alto potencial também. Então, a educação especial na educação infantil tem um papel muito, muito, muito importante. Esse professor da educação especial, ele tem formação inicial de pedagogia. Então, ele tem conhecimento de currículo, ele tem conhecimento e ele faz parte dessa equipe escolar. Ele tem que compor esse serviço num contexto em que ele consiga entender o que é que está sendo trabalhado com todas as crianças. O processo de ensino na educação infantil já é lúdico, é muito lúdico. E muitas vezes a gente fala muito em adaptação. E eu tenho dito muitas vezes que a forma como tem se usado esse jargão adaptação, muitas vezes é uma falácia, principalmente na educação infantil. Porque o que se fala? Eu fiz uma adaptação. Aí a gente vai observar. O que foi feito como adaptação para a criança? Estou dando um joguinho, estou dando uma massinha, enquanto todas as outras crianças estão fazendo outra atividade. Então, será que a gente tem, de fato, oferecido oportunidades equitativas para as crianças que têm diferenças no desenvolvimento desde a educação infantil? E aí eu chamo a atenção. A gente fala muito em cuidar e educar na educação infantil, mas não dá para a gente dissociar isso também no incluir. Cuidar, educar e incluir. Essas são necessidades. E aqui tem uma dimensão imprescindível: proteção, apoio, auxílio na educação infantil. Que muitas vezes a gente vai buscar isso, atender essas necessidades, para crianças que também não têm uma deficiência, ou não tem uma... A gente percebe uma diferença.
mas a gente sabe que não é uma deficiência. E a gente olha para a família e sabe que tem alguma coisa acontecendo nessa família. Puxa, então aqui também eu preciso dar apoio para essa criança. Eu preciso olhar com cuidado para essa criança. O cuidado, né? O olhar as necessidades do outro, que a professora Maria do Carmo tão brilhantemente trouxe tantos aspectos importantes nessa reflexão para a gente. E a intencionalidade, porque não dá para trabalhar na educação sem intencionalidade. E o brincar, que é o fazer da criança, ele tem uma responsabilidade enorme na ação do professor, na necessidade da gente saber o que estamos fazendo, como estamos fazendo essa intervenção com as crianças. E com aquela que tem deficiência, ou aquela que tem precocidade, também. E é complexo isso. E a gente precisa de uma rede de apoio, muitas vezes, para a gente pensar tudo isso. Na minha dissertação, e eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, e que importante a gente falar para quem está na gestão. Né? A gente tem a gestão centralizada, a gestão descentralizada. A gestão centralizada, aquela que está nas secretarias de educação, que vão olhar para esses direitos e vão levar para as escolas, que tem aquela gestão do diretor, da figura do gestor escolar, né, descentralizado, que vai dialogar e potencializar para que esse direito, essa acessibilidade saia do papel e, de fato, aconteça por meio de situações atitudinais. Né? É a atitude das pessoas que faz com que o processo de inclusão aconteça, né? Que esse ambiente inclusivo se estabeleça. Quando eu estou falando de inclusão, desculpe, eu não falei isso antes, eu estou falando de um recorte. Quando eu digo educação inclusiva, eu estou falando que a escola é para todo mundo, e tivemos aqui brilhantemente também pessoas falando sobre a questão de direitos. Dentro desse recorte, temos lá o público da educação especial, pessoas com deficiência, com autismo e com altas habilidades de superdotação. Para todos eles, eu tenho que ter alternativas para que eu possa garantir as oportunidades educacionais. Bom, no Brasil, eu trouxe alguns dados para a gente olhar para isso. No Brasil, temos 9.975.413 crianças de até 3 anos e 3.935.689 crianças com matrículas em creches. Isso está de acordo com o censo de 2022 e o censo escolar de 2022. Temos ainda 5.370.233 crianças de 4 e 5 anos, né, aproximadamente. E, dentre essas, com matrícula na pré-escola, 5.093.075. Quer dizer, puxa, avançamos, né? Vencemos muito. Estamos ali com uma tarefa importante a caminho de dizermos que está confortável. Mas a gente tem que olhar com atenção, e eu trago aqui a Lei 14.880, que fala da Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado à criança de 0 a 3 anos. Isso tem sido cumprido no município de vocês? São pouquíssimos os municípios que eu tenho visto esse atendimento acontecer, inclusive no município que eu trabalho. Em geral, as crianças, eu tenho visto em muitos municípios, as crianças ficam com auxiliares, e não muitas vezes com professores. E quando uma criança ainda apresenta uma condição, uma síndrome de Down, uma deficiência física, né, muitas vezes tem um olhar, uma atenção, alguma coisa é feita para entender essa criança e pensar no atendimento para essa criança. Mas quando a gente tem hipóteses e não conhece muito bem ainda, não entende muito bem ainda qual é a necessidade da criança, fica aquela questão, né? Quem vai fazer alguma coisa? E a educação especial, muitas vezes, nem chega lá.
Então, está aqui um toque, né? Porque naquela política que vocês estão lutando para promover no município de vocês, até a política de vocês da educação especial no município, que vocês pensem a partir dos 0 anos, porque lá também tem que ter professor da educação especial olhando para a estimulação precoce dessas crianças e com estratégias específicas que possa, conjuntamente com os professores do ensino comum, com os auxiliares, criar estratégias de participação para essas crianças. Aqui, por que é importante a gente investir, né, na educação infantil em uma perspectiva inclusiva? Erradicação da pobreza, logicamente. Valorização dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento. Crianças aprendem desde o útero, então a intencionalidade pedagógica é fundamental para todos. A oportunidade de transformação social, a mitigação da iniquidade, que é o contrário da equidade, e a atenção, o ensino, o cuidado para com as crianças em tempo presente, não como um devir, não lá na frente, não quando for só o processo, mas lá na alfabetização que a gente precisa dar mais atenção. Não. Ela só vai ter chance de alfabetização lá na frente se a gente garantiu isso aqui, né? Se a gente deu essa oportunidade aqui. E aí eu reafirmo, né, muito do que a professora Maria do Carmo disse, do que outras pessoas disseram em relação à equidade. Essa equiparação de oportunidade, considerando essas características individuais de cada criança, por meio de oportunidades justas de aprendizagem e desenvolvimento. Aí eu trago para vocês a história do sapato. Vamos pensar lá no município de Firim-Fifim do Norte, lá longe. Eu não contei, eu ontem fiquei sabendo que tem gente de Ilhabela e São Sebastião aqui, né? Tem? Gente, eu sou de lá. Eu moro no interior, mas a minha infância toda, minha família é toda de Ilhabela. E a minha infância foi muito feliz na ilha. E eu não tinha educação, na minha época não tinha educação infantil. Mas eu tive a felicidade de ter uma infância maravilhosa. Eu morava em frente à Ilha das Cabras. Então, a Ilha das Cabras, a praia, né? Ali era o quintal da minha casa. Eu fui uma criança muito feliz e com muita oportunidade. Meus primos mais velhos iam para a escola e estavam aprendendo lá com a Caminho Suave, né? Aprendendo e vinham. E a gente não tinha muito brinquedo, muita coisa, muita oportunidade. Então, a areia da praia era o nosso caderno, era a nossa oportunidade de brincar, de ler e escrever. E eu aprendi muita coisa. Quando eu cheguei na escola, fui estudar lá no Perequê, na escola estadual do Perequê, lá. E a professora do Mara, que foi minha professora, eu cheguei lá, eu já sabia um monte de coisa. E eu fugia da escola. Eu ia para a praia, porque a praia era mais legal, sabe? Tinha mais coisa legal para fazer. Eu fugia, porque eu já sabia. Ela ficava ensinando umas coisas muito chatas, e eu já sabia. Aí, minha mãe trabalhava em hotel, depois ela foi ser professora, e meu pai policial. Meu padrasto policial. Aí, minha mãe ligava para ele ia com a viatura me buscar, me trazia para a escola. 3 vezes minha mãe foi me buscar, pegou uma varinha daquelas de bambu, me deu uma surra bem dada. Cheguei na escola com a perna toda lanhada, com a cara inchada de chorar. E ela falou para a dona do Mar assim, ó, se ela fugir de novo, eu mato. A dona do Mar ficou tão penalizada que ela resolveu o problema me colocando como ajudante na sala e me ensinando a ir na biblioteca. Foi lá na biblioteca da escola do Perequê que eu aprendi muito e nunca mais quis fugir da escola. Então, sou muito feliz de ter tido a infância na Ilhabela. E a história, voltando para a história do sapato, lá em Firim-Fifim do Norte, surgiu uma oportunidade muito boa para o secretário da Educação, sabe? Agradar os professores. E ele resolveu comprar sapato para todos os professores. Um sapato para cada professor. Mas tinha uma questão, né? O preço era bom, qualidade do produto excelente,
os custos possíveis. Mas quando foi pensar como é que a gente vai fazer isso, a solução foi a seguinte da equipe técnica. Olha, fizemos um levantamento e a média do pé de todo mundo é 38. Então, vamos comprar sapato 38 para todo mundo. E assim foi feito. Então, para quem ficava grande, põe um algodãozinho. Para quem ficava apertado, põe alguma coisa para estufar um pouquinho o sapato e vai cedendo. E o pessoal começou a reclamar. Ficou muito bravo com o secretário. Que absurdo! Que absurdo dar um sapato que não cabe no pé da gente, ou que é grande no pé da gente. Só quem ficou feliz? Uma minoria que calçava 38. A escola é assim, sabia? Quando a gente dá tudo igual para todo mundo, a gente está dando o mesmo sapato para todo mundo. Não dá para a gente falar de equidade sem a gente pensar que esse formato, todo mundo um sentadinho atrás do outro na sala de aula, aprendendo a mesma coisa, não cabe mais. Essa escola de hoje não cabe mais. E talvez a gente tenha que ter muitas donas do Maras com um olhar sensível e amoroso, e quando a gente fala de amorosidade, a gente fala desse afeto de afetar o outro, que olhe para uma Eliane e fale assim: eu vou fazer alguma coisa por ela. Porque, com certeza, se fosse hoje, tinham me dado medicamento, me encaminhado para algum lugar, ou talvez, possivelmente, pedido para eu sair, convidado a minha mãe me retirar da escola. Então, que a história do sapato nos faça refletir. E não posso deixar de falar que antes do laudo existe uma criança. Tivemos aqui um debate incrível falando sobre o laudo. E o laudo nos diz o quê? Só uma garantia de direito para a criança. Quem é a criança? Não me diz nada. Eu preciso de um bom estudo de caso. Eu preciso de uma equipe competente. Eu preciso de um olhar muito sensível para essa criança. Aí a gente parte do pressuposto que toda criança aprende e que para cada diferente condição humana há uma imensa diversidade entre as pessoas. Então, se eu tiver lá um menino com autismo, pode ser que tenha 2, 3 na sala, eles são completamente diferentes. E o laudo não me disse nada. Eu vejo na escola, na minha rede, o quanto as pessoas se preocupam com uma reavaliação ou com uma indicação dos psicólogos, dos fonoaudiólogos, dos terapeutas ocupacionais, para dar respostas, né, para como eu vou lidar com essa criança. E toda essa equipe multi é maravilhosa, mas para o trabalho deles e para complementar essa rede de apoio de garantias de direitos para a criança. Pedagogicamente, é o professor. O professor é que tem que buscar respostas olhando para a criança, nesse ambiente que é essa escola, conhecendo essa equipe, interagindo com essa equipe e buscando essas alternativas para que a criança aprenda. Porque não é o laudo que vai trazer resposta. Aquilo que muitas vezes vem de uma instituição, que muitas vezes é um copia e cola. Para a TDAH, faça isso, 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 isso. Para autismo, faça isso, isso. Previsibilidade, rotina e tal, e tal, e tal, e tal. Então, mas para fazer isso, eu tenho que conhecer a criança. E isso eu acho até na internet. Então, eles são muito importantes. Essa documentação que vai compor, né, essa estrutura documental da criança, para a gente olhar longitudinalmente, né, de forma longitudinal, o processo de desenvolvimento dessa criança, é importante. Mas, pedagogicamente, é o professor, é a escola. Né? Então, qualidade, equidade, desenvolvimento para todos na educação infantil, o desenvolvimento integral das crianças demanda de muito esforço para que toda criança aprenda. A oportunidade equitativa, então, ela visa assegurar que todas essas crianças, independente de suas diferenças, tenham acesso, ok, conseguimos, está lá na lei, permanência,
Estamos firmes nessa tentativa. Mas e a aprendizagem? Como está acontecendo a aprendizagem deles em contextos educacionais, né? A equiparação de oportunidade aliada à qualidade de ensino é que promove essa justiça social de desenvolvimento integral da criança. Bem, mas vamos voltar na questão de aprendizagem? Lembra que eu disse que muitas vezes o menino está lá no fundo da sala. Tem uma professora de educação especial, ou um monitor, ou cada lugar chama de um lugar, de uma forma, né? Um apoiador, mas está lá no fundo da sala. Às vezes tem 2, 3, senta aqui no meio e põe um cercadinho com 2, 3 aqui. Enquanto a turminha lá está fazendo uma coisa, eles estão aqui fazendo outra. E uma série de situações ali que eu, às vezes me questiono. Esses dias eu cheguei numa sala e estavam lá. Aí eu olhei, professora do especial sentado no fundo, 3 crianças autistas, perguntei para a professora, uma professora muito boa, conhecida. E aí, professora, tudo bem com eles? Ai, tudo ótimo, a menina é muito boa. Eu falei assim, e os 3 têm uma condição que exige muito apoio? Não, é um só ali que é mais um pouquinho. Os outros 2, vou te falar, melhores da sala, são ótimos. Eu falei, por que eles estão lá no fundo com ela? Porque eles são autistas, está no laudo. Então, logicamente que ali não era momento para eu falar, mas foi importante esse gancho para eu trazer a discussão para a escola, junto com a gestora e para todo mundo. Por que está ficando lá no fundo? Por que fica daquela forma? E aí eu trago uma outra questão de problematização para vocês. A gente luta pela sala de recursos. A sala de recursos é importantíssima. E eu tenho me questionado isso muito enquanto pesquisadora e tenho isso como foco de estudo nesse momento. Até onde a sala de recursos no infantil garante isso aqui que a gente está falando? Por quê? Porque está lá, muitas vezes, igual o Vaticano, dentro da escola, mas apartado do ensino, das situações que precisam ter alguém ali, ó, no tete-a-tete. Onde eu vivo, onde eu trabalho, a gente tem um modelo de educação especial na educação infantil como itinerância, ou seja, o professor é da escola, só que ele não tem, a gente ainda que tenha um espaço para alguns momentos, né? Prioritariamente esse atendimento acontece em sala de aula. Por que em sala de aula? Porque é ali que as coisas acontecem e é ali que a criança precisa de apoio. Então, a educação infantil tem particularidades que são muito diferentes do ensino fundamental. A forma que a gente precisa olhar para esse desenvolvimento e as práticas pedagógicas inclusivas para garantir esse desenvolvimento é muito diferente do processo de alfabetização. Então, ainda que esse professor possa garantir esse espaço diferente para uma avaliação, para uma situação muito específica, né, de apoio com essa criança em situação separada, o que, de fato, tem resultado é quando está lá na sala de aula, junto com o professor do ensino comum e pensando, primeiro eu faço por ela, depois com ela, depois eu me afasto e dou oportunidade para ela fazer sozinha com os pares. Quando a gente trabalha olhando para isso com muita intencionalidade e muita responsabilidade, a gente consegue, de fato, promover aquela tríade que eu falei no início: cuidar, educar, incluir. Então, na educação infantil, eu trago muitas problematizações quando a gente fala da educação especial. Quando a gente pensa o ensino para essa criança e quando a gente pensa a relação entre esses professores. Aqui, alguns parâmetros recomendados: formação docente, infraestrutura escolar, currículo educacional, avaliação e participação coletiva. Esse é o parâmetro recomendado para que a gente tenha esse processo de equidade na educação infantil. Formação docente, em serviço, continuada para além da em serviço, vocês precisam prover isso para os professores. A educação inclusiva precisa ser para todos,
para quem está na cozinha, para quem está no pátio, para quem está no portão. A gente tem que garantir conhecimento para todos. Muitas vezes eu estava com uma criança, vou me estender no tempo, não posso, fazendo alguma coisa, e as pessoas falam, ai, Eliane, judiando do menino. Mas eu precisava, não dá tempo de eu contar essa história, mas é muito boa, eu precisava ensinar o menino autista a tomar água, porque a mãe falou para mim assim, ele só toma Sprite. E eu falei, mãe, não pode. Ah, mas ele não toma, então vamos dar Sprite. Eu falei, não, não pode. Eu vou ensinar ele a tomar água. Ensinei. Como? Estratégia, conhecimento, olhar, sensibilidade. E ele aprendeu a tomar água. Em 15 dias ele estava tomando água. Mas acontece que, muitas vezes, ele se molhou inteiro. E as pessoas olhavam e falavam assim, olha lá, judiando do menino de novo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Organização de ambientes educativos no currículo da educação infantil. Então, ambientes inclusivos e planejados, currículo flexível e contextualizado, práticas de ensino flexíveis. E aí não adianta nada. O menino está na sala de aula, aí ele começa a ter um comportamento, então eu pego e tiro, levo para o parque. Mas o parque é o lugar que ele mais quer ficar. É a forma, aquela forma que ele se jogou, muitas vezes que há uma diferença muito grande entre birra e crise. Aquela birra que muitas vezes ele demonstrou é justamente para você levar para o parque. E aí o que você faz? Leva para o parque. E ele perdeu a oportunidade. Então a equidade foi para o ralo. E aí, às vezes, a gente está resolvendo o problema de quem? Da gente, que a gente tem o compromisso e o dever de ensinar, ou da criança, que tem o direito de aprender. Né? Então, muitas vezes, esse discurso de impossibilidade, discurso de pouca gente, discurso de não ter recursos na sala de aula, faz com que a gente perca a oportunidade de fazer com que, de fato, essa educação inclusiva aconteça. O menino grita muito na hora da entrada. Vamos levar ele meia hora mais tarde. Vamos mandar a mãe vir buscar meia hora mais cedo. De quem resolvemos o problema? Foi nosso ou foi dele? Muito bem. Então, o óbvio precisa ser sempre dito. E aí, esse atendimento educacional especializado na educação infantil tem muita particularidade e precisa de muita responsabilidade para que a gente resolva o problema da criança e não o nosso. Porque o nosso é dever, o deles é direito. E se a gente não pensar nisso, e a gente não tiver muita intencionalidade, a gente está errando. Então, a fragilidade, e eu gostaria de falar muito mais, mas infelizmente o tempo não me permite, a fragilidade nos faz refletir sobre a necessidade de vencer, né, para além do acesso e permanência, a questão da aprendizagem. E isso requer investimento de ações inclusivas. E aí, também não tenho muito tempo, a gente vai falar de práticas universalistas, que ao invés de eu dar uma atividade separada para o menino, eu vou pensar numa prática de desenho universal para a aprendizagem, que requer representação, ação e expressão e engajamento. Sem isso, a gente não tem desenho universal para a aprendizagem. E mais do que isso, a gente precisa do que tem de mais novo nesse universo de universalização de práticas de ensino, que rompe com a adaptação. A gente precisa de um sistema de suportes multicamadas e pensar qual a dimensão de necessidade de cada criança, porque somente dessa forma eu sou capaz de organizar o atendimento. Porque se a professora da educação especial está atendendo todo mundo a mesma quantidade de horas, presta atenção, tem alguma coisa errada. Porque um tem mais necessidade, o outro tem menos. Então, esse olhar e organizar esse serviço e esse apoio demanda conhecer a criança para poder entender como eu ofereço esse serviço. E dentro do sistema de suporte multicamadas, a gente vai ter intervenções universais, que vamos trabalhar com a turma toda lá na base da pirâmide. Depois vamos ter uma parcela que em torno de 35%, que nós vamos precisar de intervenções direcionadas. E
muito pouco, menos de 5%, está no topo dessa pirâmide, que são as intervenções intensivas, que são para aqueles casos que demandam de uma grande necessidade de apoio, inclusive de cuidadores. Quando a gente fala, né, do professor de apoio para a criança, para ficar ao lado dela, é só esse bico da pirâmide. Não é para todo mundo, porque senão eu estou tirando a oportunidade deles aprenderem. Quando eu coloco uma sombra ao lado da criança, achando que isso resolve o problema, seja um cuidador ou alguém de apoio, muitas vezes eu estou criando o maior problema para ela. Então, isso é uma responsabilidade de rompermos. E só vamos ter, de fato, essa equidade se a gente tiver o plano A, o plano B, o plano C, e entender que essa intencionalidade, a gente convive o tempo inteiro com imprevistos, mas não podemos trabalhar com improviso. Deixa eu ver o que ele tem apego, deixa eu ver o que ele gosta, eu vou deixar ele lá, vou levar ele no parque. Ele está muito agitado hoje, vai ficar amanhã também, vai ficar no outro dia também. Então, se não tem intencionalidade, fica no improviso, a gente não está oferecendo qualidade de ensino para essas crianças. Colaboração como alternativa inclusiva. Colaboração não é ser amigo, é ter respeito e ser profissional. Então, entre os nossos professores, tem que haver essa liderança da gestão escolar para que a equipe entenda que todos somos responsáveis e que cada um tem muito a contribuir para que a criança aprenda e que a criança tenha o seu desenvolvimento. E a gente só consegue isso se a gente disseminar culturas e práticas inclusivas dentro da escola. A cultura é muito difícil mudar, porque a gente vem de uma cultura que é excludente. Então, o olhar da discriminação e do preconceito está em nós. Nós somos capacitistas. Quantos ainda não chamamos de crianças? O meu aluno especial. Por que ele é especial? Toda criança é especial. Enquanto a gente estiver chamando o aluno especial, estamos sendo capacitistas. Porque primeiro é o nome do aluno, depois é a condição dele. E aí, para terminar, eu trago aqui só a inclusão. Gosto muito dessa professora Anabela Cruz Santos, que é uma portuguesa, que ela diz: só há inclusão quando acontece o fenômeno do pertencimento. E, para tanto, o papel da gestão é acreditar. Caso contrário, são apenas ações sem efeitos. Enquanto a gente está vendo só a foto e não está assistindo o filme, a gente está fazendo de conta que aquele fenômeno que acontece nas escolas, todo mundo ignora a criança com deficiência, mas no dia da festinha, tira a foto e põe na rede social, nosso herói. Isso é um absurdo. Então, para que uma escola inclusiva, a gente precisa se movimentar. Então, entre o possível, o necessário e o urgente, programe-se, se é importante, mas não é urgente. Faça agora, se é importante e urgente. Elimine, se não é importante, não é urgente. E delegue, se é urgente, mas não é importante. E aí eu finalizo com uma frase da professora Mantuan, dizendo que a inclusão começa quando saímos da escola, dos diferentes, e promovemos a escola das diferenças. E eu aprendi muito com ela. Eu falo que eu tive uma tarde com a professora Mantuan, em que ela muito gentilmente me recebeu na casa dela, e conversei com ela uma tarde inteira, que eu aprendi muito mais do que eu aprendi em muitos livros, que eu aprendi na minha graduação, que era com habilitação em educação especial. E eu aprendi, de fato, a entender o que era uma educação inclusiva. A criança tem que ir no parque com todo mundo, e não só porque a gente acha que lá é mais confortável para ela, porque ela está atrapalhando os demais. Enquanto a gente estiver pensando isso, a gente continua excluindo. E aí, muito obrigada, e espero ter trazido aí boas reflexões para vocês. Agradecemos aqui a Eliana de Moraes, né, em virtude do nosso horário, do nosso compromisso no período da tarde, né, a gente não vai ter essas questões agora, tá bom? Mas eu acho que você trouxe muita experiência, né, tanto as duas contribuições da Maria do Carmo, né, e a importância do que é a criança, né, do brincar, e de todo o processo e possibilidade que nós temos dentro do nosso território.
E eu fecho também a minha fala, que nós devemos fazer o nosso melhor, porque o possível qualquer um faz. Então, muito obrigado a todos e agradeço a vocês. Nós que agradecemos, foi um momento extremamente relevante, reflexões indispensáveis que com certeza mexeu com todos nós.